O que é a calorimetria? A calorimetria é a área do ramo da física que estuda sobre o calor. O que é o calor? O calor ele é uma energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Como assim? Pensamento, um abraço. Nós fazemos uma troca de energia térmica. Nosso Sol, ele é um exemplo de energia térmica. Então, o calor está relacionado à transferência de energia. Então, vamos ver o que é a propagação de calor. Ela pode ser pela condução, que é o calor é transferido de um meio para o outro. Um abraço é um grande exemplo. Ou aqui quando o metal é aquecido, tocar no metal muito quente, está sendo uma transferência de calor. Aqui nós temos por convecção, que é a energia, o calor que se propaga em virtude da agitação molecular. Aqui nós temos um exemplo de uma panela de pressão. A panela de pressão justamente ocorre uma agitação molecular e ocorre essa transferência de energia térmica para o cozimento do alimento. E aqui nós temos por irradiação. Um exemplo é o nosso Sol, que através pelo calor de suas ondas eletromagnéticas, conhecidas como UV, ele envia o seu calor para o nosso corpo e, além disso, sua vitamina, que é conhecida como vitamina D. Vitamina D. Então, sabemos o que? Calor é energia. Então, como é representada a quantidade de calor? Essa quantidade de calor ela é representada pela letra Q. Então, o que é essa letra Q? Essa letra Q é, como falamos aqui, quantidade de calor. Então, agora que sabemos, o que entendemos sobre quantidade de calor? Ela é em joule. Joule é a unidade de medida internacional da unidade da quantidade de calor. Mas temos que ter uma atenção. Por algumas razões, assim como no sistema internacional, calor é em joule, entretanto, existe uma outra unidade chamada caloria. E essa é muito mais comum. A gente já conhece até assim, quantas calorias eu vou perder? Aquele alimento tem tantos de calorias. Isso é o que? Energia. Então, nosso corpo ele cria energia. Então, quando vou saber se eu uso joule ou uso caloria numa prova ou no vestibular? Isso depende do que o problema pedirá para você. E na hora, quando você observar, você saberá qual é o resultado, se tem que ser em joule ou em caloria. Mas isso depende do problema específico do concurso de vestibular ou do vestibular ou concurso público, se for prestado. Existem dois tipos de calores. O calor sensível. O que é o calor sensível? Ele tem sensibilidade, ele é um calor que ele é muito chorão? Não. O calor sensível ele é um calor que cede ou recebe energia, por isso é que ele é um calor sensível. Ele está relacionado à variação de temperatura. Um exemplo é esse homem, ele está fazendo uma variação de temperatura com um tempero. O tempero está frio e o seu alimento está bem aquecido. Então, estamos tendo uma variação de temperatura. Então, nós temos que Q é a quantidade de calor trocada, C, calor específico, M, massa em gramas, e ΔT está relacionado à variação de temperatura. Então, qual é a fórmula? Q igual a M da massa, C, calor específico, ΔT, variação de temperatura. Então, temos outro calor, que é o calor latente. O calor latente, ele é o quê? No dicionário, diz que latente é algo oculto, encoberto, manifesto. Então, latente é algo que é oculto? O calor latente ele fica oculto? Não. O calor latente não tem nada a ver com o que está escondido. Calor latente está relacionado com a transformação. Como assim a transformação? Não entendi. Calor latente está relacionado justamente que a temperatura ela permanece a mesma,
o que muda é seu estado físico. Então, o que temos? Por exemplo, calor latente, com a mudança de fase. Então, o que temos? O Q, que se mantém, que é a quantidade de calor, só que na mudança de fase. M, que é a massa em gramas. E L, que é o calor latente da mudança de fase. Então, qual é a fórmula? Q, que é a quantidade de calor, igual a M vezes L de latente. Capacidade térmica. Trata-se de uma razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Um exemplo é o Olaf, que ele gosta de abraços quentinhos. O desenho da Frozen, ele dá um exemplo de capacidade térmica, mas não significa, tomem muita atenção, quando se fala na questão de capacidade, não significa que existe um limite. Um exemplo, como vemos aqui, é do Frozen, uma animação, mas que tem um bom exemplo. Quando no final da animação ele diz que é o último período da vida dele, ele, na realidade, a Frozen faz uma nuvem de gelo só para ele, e ele consegue se manter mesmo no calor. Isso, então, ela acabou criando para ele uma quantidade de calor relacionada à sua temperatura, a temperatura dele, e fez com relação à fórmula do calor sensível, que é a quantidade de calor, que é a variação de temperatura, relacionado justamente com a variação da temperatura. Então, qual é a fórmula? C da capacidade térmica é igual a Q da fórmula do calor sensível sobre ΔT. Tomar muita atenção que esse C é diferente de C de calor específico. Esse costumo dizer que é o Czão, e o C de calor específico é o C minúsculo. Então, nós temos as mudanças de fase. A mudança de fase, ela é a fusão, que é a relação entre o Goku com o Goten, e eles se unem e fazem uma fusão e acabam se tornando muito fortes e poderosos, como no Dragon Ball? Não. Fusão está relacionada à mudança de estado sólido para líquido. Nós vimos o exemplo dali do gelo derretendo. O outro exemplo que temos é da solidificação. Aqui nós estamos vendo um exemplo de um metal em detritos que eles primeiro fizeram a fusão, transformaram de sólido para líquido para solidificar. Então eles pegaram ele do estado líquido e solidificaram. E esse é um processo de solidificação de um metal. A partir disso nós temos a vaporização, que é da fase líquida para a gasosa. A partir desse processo nós temos a vaporização, que é da fase líquida para a gasosa. Ou seja, quando cozinhamos um alimento, sai aquele vapor. Nós vemos do líquido para o gasoso. Condensação é da gasosa para a líquida. Essas gotículas que vemos em garrafas de refrigerante ou águas minerais está justamente relacionado a essa questão da condensação, que pode ser visto também aqui. Essas gotículas, é uma condensação que é da forma da gasosa do refrigerante ou de uma água mineral com gás, passando para a fase líquida. Então essas gotículas são uma demonstração da condensação. E temos a sublimação. A sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso. Um grande exemplo é o gelo seco. Quando o gelo seco ele passa direto, um iceberg, por exemplo, ele, além de passar pelo processo de fusão, ele passa pelo processo de sublimação, que ele vai soltando vapor. A gente vê uns vapores, esse vapor muitas das vezes do iceberg é porque ele está passando direto do sólido para o gasoso. E aí esse é um exemplo de gelo seco. O gelo seco, o iceberg, é um exemplo de sublimação. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão. Nessa pequena revisão, nós temos a seguinte coisa. Quando temos uma variação de temperatura, como no caso aqui,
nós temos o sólido. O sólido, ele está passando por uma variação de temperatura. Então, aqui é o calor sensível. Quando a temperatura se mantém, mas o estado se altera, sólido para líquido, nós temos o calor latente. Novamente, variação de temperatura, calor sensível. A temperatura se mantém, calor latente. Variação de temperatura, calor sensível. A temperatura se mantém, calor latente. E nós só temos 3 tipos de estados, que são os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Quando chega no estado gasoso, e ebulição, como por exemplo a água. A água tem um ponto de fusão em 0 graus Celsius e o ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Então vamos para questões vamos entender melhor o que é um calor específico. Essa é da Fundação Franciscana de São Paulo. Sobre o calor específico, pode-se afirmar que é numericamente a quantidade de... Então nós temos aqui: necessária para a unidade de massa de um corpo para mudar de estado. Será que um corpo adquire quando aquecido, trocada com a unidade de massa de uma substância quando sua temperatura varia em 1 grau. Necessária para variar de 1 grau para a temperatura do corpo, e nenhuma das opções anteriores. Vamos fazer aqui então uma análise. Nós temos aqui na letra A que é necessária a unidade de massa. Tudo bem, precisa realmente, a calor específico precisa de massa, mas exige isso para mudar o estado? Só precisa da massa? Não, precisa da temperatura. Então, descarta A. B, que um corpo adquire quando aquecido. Somente aquecido? Não. A gente sabe que recebe e cede calor. Então, também não pode ser. Quando tem a unidade de massa, ele diz de uma substância, pode ser qualquer uma, quando sua temperatura varia em 1 grau. A C parece boa. Na D, necessária para variar de 1 grau para a temperatura do corpo, mas e a massa? Nós sabemos que o calor específico, eles têm aquela relação daquela fórmula, Q igual a M C delta T. Então, não pode ser só uma variação de temperatura e não pode ser só a massa. Então, a E a gente descarta, C descarta, D. Então, a D descarta, então, nossa resposta é a letra C. D descarta, E descarta, na resposta é a letra C. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quantidade de calor necessária, em média, para 1 grau centígrado, a temperatura de 1 grama de uma massa de uma substância é igual, numericamente, a... Numericamente é capacidade térmica. Não, capacidade térmica, nós sabemos que é Czão de Q sobre ΔT. Então, não pode ser essa fórmula, porque a gente sabe que ela aqui está relacionada em manter uma capacidade térmica de um elemento, uma substância, como o exemplo do holofe. Equilíbrio térmico também não pode ser, porque já temos equivalente térmico. Equivalente térmico também não pode ser, porque é como se estivesse num equilíbrio térmico. Ele acaba se equilibrando, então não pode ser um equivalente térmico. Calor latente também não pode ser o calor latente, porque aqui no calor latente a gente sabe que não tem variação de temperatura, e aqui ele está dizendo que ele quer elevar a temperatura. Calor de fusão. Calor de fusão é igual ao calor latente, não tem variação de temperatura, então só pode ser a letra E. São as referências. Agradeço por ter assistido essa aula.